naquela época, considerado o cérebro da França, que era, digamos assim, o lugar da ciência na Terra no século XIX. Richer trabalhou, por exemplo, nos projetos de aviação. Ele inventou o primeiro helicóptero em parceria com o engenheiro Victor em 1908, logo depois que Santos Dumont voou com o seu 14 bis. Foi esperantista, fervoroso, defendendo o Esperanto de Zamenhof. Foi pacifista, escreveu várias obras sobre a paz também. Foi prêmio Nobel de Medicina, e na medicina ele teve, digamos assim, grandes realizações. Ele descobriu o ácido clorídrico no suco gástrico, ele que descobriu o primeiro anestésico. Então, as conquistas na medicina foram inúmeras. Foi psicólogo, foi historiador, foi filósofo e é o pai da metapsíquica. Quando ele investiga os fenômenos espíritas, ele nunca negou os fenômenos em instante algum. Com respeito imenso por William Crookes, que tinha feito um trabalho entre 1869 até ali 1873, Richer continuou por muitos anos nesse trabalho. Mas ele não acreditava que fosse produzido pelos espíritos ou pelos chamados mortos. Apesar de ter feito essas experiências, ter conversado com os espíritos materializados, ele tinha essa resistência. Ele vivia no meio acadêmico e era muito voltado para as questões da matéria. Mas a contribuição dele para os fenômenos espíritas foi extraordinária, porque confirmou todos eles e levou às academias científicas da época. Quando ele lançou o seu Tratado de Metapsíquica em 1922, foi uma verdadeira comoção nos meios científicos, porque ele era muito respeitado. Tudo que se ia fazer, primeiro no meio científico se perguntava ao professor Richer. Então, quando ele apresenta o Tratado de Metapsíquica, foi uma verdadeira comoção. Então, ele afirma aqueles fenômenos, mas só no fim da existência, que ele desencarna em 4 de dezembro de 1935, é que ele dá mostras de se dar vencido pela teoria espírita, que ele ora respeitava, ora criticava, embora tenha sempre respeitado Allan Kardec. Mas, quando está no final da existência, ele escreve ao seu grande amigo Ernesto Bozano, que ele era muito amigo de Ernesto Bozano. Ele escreve uma cartinha onde ele diz que Ernesto Bozano estava com a razão sobre todas essas coisas, e ele se dá a vencer. Esse documento Ernesto Bozano publicou no Psic News de 1936, de maio de 1936, demonstrando que Richer, no final da existência, se dava por vencido sob a teoria espírita. Mas trabalhou ao lado de Gabriel Delane, muitas das pesquisas de Delane foi ao lado de Richer. Trabalhou com Aksakov, o russo, trabalhou com Notzing, um alemão de quem era muito amigo também. Então ele encabeçou, com Vitor Hugo, encabeçou muitas das pesquisas que nós temos hoje e que atestam a veracidade do fenômeno espírita. Qual a grande virtude do Richer em tudo isso, em nossa opinião? Ele colocou o fenômeno espírita na pauta dos fenômenos científicos, observáveis e, digamos assim, até certo ponto, podem ser repetidos desde que os espíritos concordem, que nós sabemos que os fenômenos espíritas só ocorrem por vontade também dos espíritos, senão eles não acontecem. Mas Richer, ele operou isso para o espiritismo. E era um enviado, ele veio como um dos cientistas que deveriam colaborar com a sedimentação do espiritismo, especialmente no meio científico. E quem nos dá conta disso é o espírito Humberto de Campos, através de uma mensagem que mandou por Chico Xavier, que nós colocamos no livro, em que ele narra a saída de Richer do mundo espiritual, que diz que Cristo chega e pergunta depois, cadê aquele que aqui só vivia fazendo pergunta? Aí dizem assim, o anjo diz, quem? Richer? Aí ele mesmo, ainda está lá na terra, ainda está na dúvida. E aí o Cristo manda buscá-lo, e pelo grande trabalho que ele fez,
o Cristo diz para ele que ia lhe dar a fé que a ciência não lhe havia outorgado. E quem vem buscar Richer quando ele sai do corpo físico? Gabriel Delano e Leon Denis. Para falarmos da grandeza de Charles Richer, basta dizer que foi recepcionado no mundo espiritual por Denis, que, digamos assim, é o grande apóstolo da filosofia espírita, e Delane, o grande apóstolo da ciência espírita, e ouvia, segundo Humberto de Campos, a voz do próprio Cristo. Richer ouvia a voz do Cristo dizendo que iria lhe dar a fé que a ciência não lhe havia outorgado. E ele então entra em prece e sobe aos mundos superiores. Então, a alma realmente extraordinária. Não é um trabalho só biográfico, Coelho, porque também nós fizemos um trabalho de estudo para ficar mais leve, mais interessante, e temos a impressão de que o livro, para quem vai ler, fica fácil compreender o fenômeno. Nós procuramos fugir dessa temática, não deve ser de difícil compreensão. Tanto para os espíritas como para os leigos, ele é um livro de alcance. Então fica aí a sugestão de leitura, livro de Samuel Nunes Magalhães, Charles Richer, O Apóstolo da Ciência e o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Samuel, o que significa uma casa ser apelidada ou ser chamada de mal assombrada? As casas mal assombradas, né? Hoje tem menos, porque parece que o povo dá menos atenção, né? Ou estão preocupados com outras coisas. Mas Allan Kardec também se debruçou sobre esse tema. Também vamos encontrar no Livro dos Médiuns, no capítulo 9, quando ele trata dos lugares assombrados. Allan Kardec nos diz que a crença nos lugares assombrados, ela vem em decorrência exatamente da presença dos fantasmas, dessas visões que as pessoas têm, muitas vezes, barulhos, porque os fantasmas também mostram a sua presença ou atestam a sua presença através de ruídos insólitos, arrastar de objetos, fenômeno de transporte que ninguém percebe de onde vem, mas às vezes caem pedras dentro de casa. Então esses lugares ficaram ditos como assombrados, porque esses espíritos que são mais próximos à Terra, muitas vezes ficam vinculados a esses lugares. Notadamente, nos diz Allan Kardec, são espíritos inferiores, ou seja, ainda muito materializado, que promove esse tipo de fenômeno. Então, as casas assombradas ainda existem, porque os espíritos da Terra ainda são muito materializados. E isso é mais comum do que as pessoas possam imaginar, né? Porque o que a gente vê na televisão, de algumas pesquisas, aqui e acolá a gente encontra. Hoje chama de poltergeist. Os fenômenos... Mas são casas ditas assombradas, né? Existe necessariamente aí alguma ligação entre a mediunidade das pessoas que habitam na casa e esses fenômenos, digamos assim, esses barulhos, essas questões todas? Olha, necessariamente com as pessoas que estejam na casa, não. Não. Mas há necessidade da participação de um médium. O médium de efeito físico, ele pode ceder o seu ectoplasma, que pode ser conduzido pelos espíritos a grandes distâncias. Então, eles promovem o fenômeno a grande distância utilizando o ectoplasma de alguém que não está presente. O que acontece nesse caso das casas assombradas, muitas vezes elas acontecem onde as pessoas moram, porque existe a crença de que os espíritos dessa natureza preferem as ruínas, os lugares abandonados, lúgubres. Não. Os espíritos preferem estar entre as pessoas. E eles estão no nosso meio. Estão na nossa residência, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na via pública. A gente querendo ou não. Querendo ou não, independente, ou acreditando ou não. Eles estão ali. Então, os espíritos preferem a presença das pessoas. Então, não é uma casa abandonada que é mal assombrada. Ela pode até trazer essa imagem para as pessoas em função do imaginário popular,
das crenças, dos romances, ou hoje em dia dos filmes que sempre colocam aquela casa abandonada como sendo habitada por espíritos ou por fantasmas, como eles dizem. E isso vem do imaginário popular, mas normalmente eles estão entre nós. Agora, quando eles promovem esse fenômeno, sempre há a participação de um médium consciente ou não. Agora, o que leva esses espíritos a esses fenômenos? Muitas vezes o apego às coisas materiais. Nós temos, por exemplo, as pessoas que são muito apegadas ao dinheiro. Antigamente, eles enterravam esse dinheiro no chão ou escondiam num baú em algum lugar. Hoje em dia, botam no banco. Mas naquela época faziam isso. Então, eles montam guarda no dinheiro. Que tão desencarnados, às vezes nem percebem que desencarnaram, não querem que ninguém chegue junto e monta guarda. E quem chega perto, ele assusta. E outros espíritos fazem isso por pura brincadeira, são os espíritos zombeteiros, brincalhões, que eles promovem isso para assustar as pessoas, para eles é uma diversão, dar um susto nas pessoas. Essas questões da ectoplasmia na cura, Samuel, o que você pode dizer a respeito disso? Olha, o ectoplasma, alguns cientistas têm já pesquisado qual a constituição do ectoplasma. Alguns têm detectado nessa substância tecidos epiteliais, tecidos gordurosos. Alguns outros têm determinado outros tipos de substância que poderiam, de certa forma, auxiliar no tratamento de algumas pessoas. Mas, normalmente, o que é se usado nas curas é o magnetismo. A ectoplasmia em si, quando colabora nesse sentido, tem sido de raro em raro, mas com a materialização dos próprios espíritos. Exemplo de Peixotinho, grande médium cearense, que desencarnou na década de 60, os espíritos se materializavam através dele e faziam cirurgia. Ana Prado também já naquela época. É narrado alguns casos. Um deles, um menino estava com um tumor na axila, e um tumor bastante grande, e que os médicos não tocavam porque ele sentia muita dor. O espírito materializado usa bisturi e pinça e tesoura e faz a cirurgia no menino sem asepsia, sem anestesia, e o menino diz que não sente praticamente nada. Então, nas reuniões de ectoplasmia, muitas vezes os espíritos operavam dessa forma. Mas lógico que o ectoplasma deve ter muitas outras aplicações e que desconhecemos, porque ainda é uma substância pouco explorada. Mas o fato é que nas curas o que mais entra é o magnetismo aí carreado pelo amor de quem está ali naquele processo de doação. Mas o ectoplasma precisa ainda de muito estudo para que possamos compreendê-lo melhor. Samuel, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Nós queremos agradecer você pela tua presença. Esperamos contar com você em outras ocasiões. Você está lançando esse livro um livro sobre a Ana Prado, que sairá pela Federação Espírita Brasileira também, que deverá ser editado no decorrer deste ano, é isso? Isso, a previsão é que saia ainda agora no começo do ano, né? A obra já está aprovada há algum tempo. O título é Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, né? E deve ficar aí uma obra, penso, com umas 500 páginas. Então deverá sair por agora e esperamos que o livro possa ser útil ao movimento espírita, tanto nesse trabalho de resgate da memória histórica, como, digamos, na renovação desses fenômenos, que quando você traz esse fenômeno do passado para hoje, você reescreve esse fenômeno, quem lê tem a sensação que está participando dele muitas vezes e vem nos dizer que eles são reais. Então esperamos que ele seja útil e que possamos estar outras vezes aqui no programa Transição, com muito prazer e alegria de estarmos juntos aqui. Então, muito obrigado. E a você que esteve conosco, o nosso abraço. Esperamos você no próximo Transição. Até lá.